E aí, pessoal, beleza pura com todos vocês? Na nossa 29ª aula do curso de Fisiologia, ainda falando do coração, vamos passar agora para as derivações eletrocardiográficas. Nas aulas anteriores a gente já discutiu bastante o princípio de funcionamento do eletrocardiograma, e aí eu vou explicar para vocês quais são os tipos de derivações eletrocardiográficas que nós temos. É uma aula que depende do conhecimento obtido aí nessas aulas anteriores. Então, se você ainda não assistiu essas aulas, dá uma olhadinha aí nas aulas anteriores referente ao eletrocardiograma aqui da Escola de Ciências da Vida para você se localizar bem. Beleza, pessoal? Bom, então, especificamente nessa aula, eu vou dar os conceitos gerais para poder explicar de que maneira nós obtemos as derivações eletrocardiográficas. Vou mostrar quais são os tipos de derivações e que tipo de perfil no eletrocardiograma elas originam. Então são as derivações bipolares, unipolares e pré-cordiais. E por fim eu vou falar para vocês da lei de Eötvös, que é uma lei que se aplica às derivações bipolares. Beleza, pessoal? Bom, vamos começar aqui então mostrando o coração. A gente já falou em aulas anteriores que o coração ele exerce uma série de atividades elétricas, né? E essa atividade elétrica ela é possível de ser mensurada. E se você olhar o coração na posição anatômica, você tem uma orientação específica do coração no nosso corpo. Frente às mensurações pelo eletrocardiograma, né, a gente diz que o coração, na sua orientação, ele está para frente, para baixo e para a esquerda. Então, nós temos aí esta orientação e ela é extremamente importante para nos dar a chave para entender como nós iremos obter as derivações eletrocardiográficas. E aí a gente pode dizer que as ondas elétricas do coração se propagam na superfície da pele em um sentido e orientação específica. Quando nós falamos em sentido e orientação específica, e além disso a intensidade, nós temos uma grandeza vetorial, sentido, orientação e intensidade. Com isso, nós podemos mensurar estes vetores com eletrodos. Então essa corrente elétrica que é gerada na superfície do nosso corpo, coisa que a gente já falou em aulas passadas, são passíveis de serem mensuradas por eletrodos posicionados em pontos específicos do nosso organismo. E aí, nesses pontos específicos, nós conseguimos determinar um perfil de corrente. E esse perfil de corrente ele vai nos dar uma leitura dependendo da posição desse eletrodo. Então, se esse eletrodo está em um determinado lugar e se ele está ligado a um terminal positivo ou negativo, ele vai nos dar um perfil vetorial, ou seja, uma direção, uma orientação e um sentido específico desta corrente. Ok? Para explicar melhor isso, eu separei essas duas figuras aqui para vocês, que vão explicar as posições dos eletrodos ao longo aí do nosso corpo. Então, o que nós temos aí primeiro de tudo? Nós temos aí, nesses pontos em vermelho, os eletrodos. Você nota que eles são colocados em locais extremamente específicos, e são poucos locais aonde são colocados os eletrodos. Primeiro de tudo, a gente pode dizer que esses eletrodos eles são colocados no braço esquerdo, tanto aqui como aqui, né? Eu vou explicar para vocês depois o que são cada uma dessas linhas, né? Braço direito e perna esquerda ou pé esquerdo. Tanto faz você falar perna esquerda ou pé esquerdo, tá ok? Você tem então esses eletrodos aqui nos braços direito e esquerdo, na região dos pulsos, e na perna esquerda ou pé esquerdo, na região do tornozelo. E você tem também a presença de eletrodos aqui nesses pontos pretos, na região torácica, tá ok? E uma coisa interessante que a gente nota, né, aqui no desenho da esquerda, nós temos o desenho de um triângulo. Nesse triângulo você consegue notar aqui cargas efetivas ao longo desse triângulo. Então, do lado esquerdo nós temos duas cargas negativas, do lado direito uma positiva e uma negativa, e na parte inferior duas cargas positivas, né? Isso daí reflete a posição do eletrodo frente ao terminal que ele está conectado, frente ao lado na qual ele se encontra. Então, aqui no braço direito, como no braço direito, nós temos dois eletrodos conectados a terminais negativos, né? Nesse triângulo, do lado direito, nós temos dois terminais negativos. Do lado esquerdo, como nós temos um terminal positivo ligado aqui ao braço esquerdo e um terminal negativo, nós temos aqui tanto sinal positivo como negativo. E na perna esquerda, ou pé esquerdo, nós temos dois terminais positivos
porque aqui nós temos os dois terminais positivos ligados aqui, né, no eletrodo, mensurando aqui a corrente elétrica na perna esquerda. E esse triângulo, que vai ser importante para a gente discutir nas próximas aulas aí, é o triângulo de Einthoven. Ele que descreveu essa relação de corrente elétrica que perfunde aí o corpo através que se espalha dos fluidos para a superfície da pele. E essa determinação permitiu que ele mensurasse aí as correntes elétricas. E a partir deste triângulo a gente consegue determinar todas as derivações eletrocardiográficas. Mas isso a gente vai detalhar com mais especificidade quando a gente entrar na próxima aula da interpretação das derivações eletrocardiográficas. Beleza, pessoal? Bom, vamos passar aqui agora então para os tipos de derivações. Como eu falei para vocês, nós temos 3 tipos gerais de derivações, que são as derivações unipolares, pré-cordiais e bipolares. Tanto as unipolares como as pré-cordiais, elas são mensuradas apenas por um único eletrodo. E aí você tem um único ponto para fazer essa mensuração, né? As bipolares vão depender de 2 eletrodos dispostos em diferentes locais. Então você vai fazer uma relação desses 2 locais. No caso das unipolares, nós podemos chamar de derivações dos membros aumentada. Ou seja, nós vamos ver a derivação obtida a partir da análise do braço esquerdo, direito e perna ou pé esquerdo, né? As derivações pré-cordiais, que são as derivações torácicas, na qual se coloca eletrodos na região torácica, mais para o lado esquerdo. E as derivações bipolares, que são derivações a partir de 2 membros. Então vai se estabelecer aí uma diferença de corrente entre 2 membros e aí você determina as derivações bipolares. Beleza, pessoal? Bom, essa é só uma parte resumida sobre isso. Vamos falar com mais detalhes de cada uma delas, começando pelas derivações unipolares. Então a gente pode dizer que são as derivações representadas por eletrodos individuais localizados nos braços esquerdo, direito e pé esquerdo ou perna esquerda. Veja que eu coloquei para vocês um termo AVL, AVR e AVF. Só que tem um asterisco isso aí. Por que que a gente colocou isso em asterisco? Esses são os aspectos que a gente analisa nas derivações unipolares. A gente obtém as derivações unipolares a partir do braço esquerdo, direito e pé esquerdo. E cada uma dessas derivações, elas serão obtidas dependendo quando um eletrodo específico está conectado no terminal positivo. O que eu quero dizer com isso? Se eu quero a derivação unipolar AVL, o terminal positivo precisa estar conectado no eletrodo do braço esquerdo. Se eu quero a derivação unipolar AVR, o terminal positivo precisa estar conectado no braço direito e o mesmo vale para o pé ou perna esquerda. Tá ok? E aí, só para representar, né, quando a gente coloca dentro do triângulo de Einthoven essa representação das derivações unipolares, quando nós temos então um terminal positivo aqui no braço esquerdo, nós temos o AVL. O L aqui que é de left, do termo em inglês, left, do braço esquerdo. Quando nós temos o terminal positivo no braço direito, nós temos aqui o AVR, o R de right, braço direito. E quando nós temos aqui o terminal positivo na perna ou no pé esquerdo, eu deixei em vermelho para evidenciar o lado esquerdo, nós temos aí a derivação AVR. Então a gente tem essa mensuração da corrente ao longo do corpo, né? E se o terminal positivo estiver conectado, dependendo da região, nós teremos uma derivação específica. E aí quando você coloca isso no polígrafo para determinar aí as ondas eletrocardiográficas, você vai observar isso daqui. Tá? O que corresponde a cada uma dessas correntes? Então nós temos aqui a primeira AVR, a segunda AVL e a terceira AVF. Nota que, como a gente já demonstrou em aulas anteriores, né, deste ponto para cima é uma corrente positiva, deste ponto para baixo é uma corrente negativa, mas isso não significa que nós estamos mensurando cargas positivas ou cargas negativas. Nós estamos mensurando a direção da corrente em relação ao eletrodo e o terminal que ele está conectado. Tá, ok? Nota o seguinte, se nós formos avaliar, né, essa onda, esse pico aqui, ele vai corresponder ao complexo QRS. Se você olhar na derivação AVR, o complexo QRS está invertido. Olha só, ele está para baixo. Então nós temos uma direção invertida na AVR. Mas por que a gente tem essa direção invertida? Veja, se eu coloco
um eletrodo conectado a um terminal positivo do lado direito, a corrente ela vai ser direcionada para o lado esquerdo. Como eu mostrei para vocês, a direção do coração é para frente, para baixo e para a esquerda. Como essa corrente ela vai ser direcionada para a esquerda, ela vai estar em oposição à mensuração do eletrodo presente no lado direito. Então, a corrente ela está em oposição. Portanto, a gente vai observar um sinal negativo. Por isso que a derivação unipolar AVR ela é negativa. Tá ok, pessoal? Tanto a AVL como a AVF, como nós estamos olhando para o lado esquerdo do corpo, essa corrente, então, ela está acompanhando aí o lado do vetor, né? Então, você vai ter essa derivação para cima aqui, tá? Um valor positivo. Beleza, pessoal? Bom, passando agora para as derivações pré-cordiais, a gente pode dizer que são as derivações representadas por eletrodos individuais localizados em 6 pontos diferentes do tórax, que a gente nomeia de V1 a V6. E aí, a gente tem essa imagem. Ela está um pouquinho ruim de ver, mas a gente consegue detalhar bem aqui nessas esferas a posição dos eletrodos. Nós temos o vetor V1, né, o eletrodo V1 ligado aqui mais para o lado direito, e para o lado esquerdo nós temos V2, V3, V4, V5 e V6. Ele vai distanciando, mas existe aqui essa orientação. E quando você analisar o perfil do eletrocardiograma das derivações pré-cordiais, você vai observar mais ou menos isso em um coração normal. Nós temos aí, então, as derivações pré-cordiais V1, V2, V3, V4, V5 e V6. Nota que V1 vai seguir o mesmo princípio da derivação AVR, né? Você está mais deslocado aqui para o lado direito, como a direção da corrente é para o lado esquerdo, nós temos uma inversão aqui do pico. Então vai ter um valor negativo, porque o vetor está em oposição ao eletrodo que está mensurando aqui essa corrente, tá? No caso do V2, como ele está mais próximo do coração, né, mas ainda assim ele está um pouco deslocado mais para a direita, você tem uma observação aqui de um pico um pouco menor, né, em relação aos demais, mas você consegue já ter com um pouco mais de detalhes a onda QRS, né, o complexo QRS. Conforme eu vou avançando para o lado esquerdo, nós observamos picos cada vez mais crescentes até chegar na derivação V4, porque ela está aqui bem na base do coração, onde vai ter o direcionamento do vetor, a corrente elétrica do coração. Então ele está exatamente em cima da onde vai ocorrer a corrente elétrica que vai se espalhar na superfície do corpo. Então você nota que o pico aqui da derivação pré-cordial V4 ela é maior, né, normalmente, né, em relação às outras derivações pré-cordiais. Mas é mais ou menos esse perfil que você vai observar aqui, né? A gente está habituado a ver muito a derivação D2, mas existem 12 derivações que a gente analisa no eletrocardiograma, e algumas derivações nos permitem detectar determinadas alterações no coração do que outras. Beleza, turminha? Bom, e aí para encerrar essa parte, vamos falar agora das derivações bipolares. A gente pode dizer que são as derivações representadas pela diferença de potencial elétrico obtida a partir de um par de eletrodos localizados nos braços esquerdo e direito e pé esquerdo, ou perna esquerda. Veja que aí já tem um detalhe. Nós estamos falando das derivações representadas pelas diferenças de potencial elétrico, porque nós estamos mensurando dois membros, ok? E aí, para a gente entender melhor isso, vamos colocar essa figura aqui que vai representar muito bem para a gente as derivações bipolares. Então, para começo de conversa, nós temos aqui o nosso braço direito, braço esquerdo, pé esquerdo ou perna esquerda, certo? Quando a gente fala da derivação bipolar D1, ou você pode só chamar de 1 também, ela corresponde ao eletrodo que está conectado ao terminal negativo do braço direito e ao eletrodo que está conectado no terminal positivo do braço esquerdo. Olha aqui, ó, braço esquerdo, terminal positivo. Braço direito, terminal negativo, derivação D1 ou derivação 1. Você nota que são dois membros, então uma diferença entre eles, né? Porque nós vamos ter uma orientação aqui do vetor, nós vamos ter mensurações diferentes em cada um deles, e a partir da diferença entre eles eu consigo determinar essa derivação. Próxima derivação, a D2, ela corresponde aqui ao terminal negativo conectado ao braço direito e ao terminal positivo conectado no pé esquerdo ou perna esquerda,
ok? No caso da derivação D3 ou 3, nós temos aqui o braço esquerdo conectado no terminal positivo e nós temos o pé esquerdo conectado no terminal positivo. Nota o seguinte, como eu falei para vocês, o braço direito está conectado a dois terminais negativos. O braço esquerdo está conectado a um terminal positivo e a um terminal negativo. E o pé esquerdo ou perna esquerda está conectado a dois terminais positivos. Dependendo do tipo de terminal que se coloca, pode-se obter um perfil eletrocardiográfico diferente. Isso pode acarretar em erro de leitura. Então, o correto é esta leitura que nós temos desses terminais para obter aquele perfil que nós estamos acostumados a avaliar. E aí, se você for ver no polígrafo, você vai notar aqui essas derivações aqui. Então, nós temos aqui, primeiro, a derivação D1, do lado direito D2 e, posteriormente, D3. A derivação mais comum que a gente está acostumado a ver de fotos é a derivação D2, onde a gente consegue analisar todos os complexos, todos os intervalos, né, todas as ondas e segmentos com mais detalhes. É claro que determinadas alterações a gente depende de outras derivações, mas na derivação D2 a gente consegue ter aí a determinação bem específica de cada uma das ondas, né, dos complexos e segmentos em intervalos do coração. E a partir de alterações disso, a gente pode dizer se tem bloqueio, se não tem bloqueio, se tem alteração na condução, se tem arritmia, enfim, tá ok? E aí, para a gente terminar essa aula, falando da lei de Einthoven, a gente pode dizer que a lei de Einthoven diz que é possível predizer matematicamente a terceira derivação bipolar a partir da soma de duas derivações previamente conhecidas. O que eu quero dizer com isso? Vamos dar um exemplo. Para a gente saber a lei de Einthoven, a gente tem uma regra matemática. Para determinar as derivações, a gente diz que a derivação D2 ela corresponde às somas das derivações D1 e D3. Então, o que eu vou mostrar aqui para vocês é a lei de Einthoven frente à determinação de uma outra derivação a partir de duas derivações e a diferença entre os eletrodos posicionados nos braços e na perna ou no pé. Tá certo, pessoal? Então, vamos pegar o seguinte exemplo aqui. Ó. Nós temos o braço direito, braço esquerdo e pé esquerdo. Vamos pegar um momento X específico. Então, está correndo lá o eletrocardiograma. Eu parei exatamente quando começou a ter alteração de voltagem aí. É um ponto específico. Então, estava correndo, eu parei exatamente um ponto. Naquele ponto que eu parei, eu obtive os seguintes valores hipotéticos, tá? Então, braço direito, menos 0,2 mV. Braço esquerda, mais 0,3 mV, né? Braço esquerda não, braço esquerdo. Pé esquerdo, mais 1 mV. A partir destes dados, a gente vai conseguir determinar as derivações D1, D2 e D3. E aí depois eu vou explicar como funciona a lei de Einthoven. Então vamos começar aqui determinando primeiro a derivação D1. Como eu falei para vocês, as derivações bipolares elas são obtidas a partir das diferenças entre os membros. E aí a gente consegue determinar por um cálculo matemático. No caso da derivação D1, nós fazemos a derivação do braço esquerdo menos a derivação do braço direito. E se nós formos calcular, nós chegaremos aí no valor de mais 0,5 mV. Por que mais 0,5 mV? Braço esquerdo, 0,3 mV. Braço direito, menos 0,2 mV. Menos com menos vai dar mais, então vai ficar mais 0,2 mV. 0,2 mais 0,3, 0,5 mV. Tá ok? No caso da derivação D3, nós fazemos o pé esquerdo ou perna esquerda menos o braço esquerdo. Como nós temos aqui 1 mV no pé esquerdo e 0,3 mV no braço esquerdo, colocando aqui nesta fórmula, nós chegaremos aqui no resultado de mais 0,7 mV. Então a gente tem 1 mV pé esquerdo, braço esquerdo é 0,3 positivo, sinal negativo passa a ser negativo, menos 0,3 mais 1 mV, 0,7 mV. Então essa é a forma da gente determinar aí, né, antes de aplicar a lei de Einthoven. No caso da derivação D2, nós poderíamos já aplicar a lei de Einthoven, mas eu vou mostrar para vocês
aqui como a gente calcula a derivação D2, que vai seguir o mesmo princípio aqui da derivação D1 e D3, que no caso da D2 é o pé ou perna esquerda menos o braço direito. Então, 1 mV menos 0,2 mV. Menos com menos fica mais, então mais 0,2 mV. Nós chegamos aí num valor de mais 1,2 mV. Beleza, pessoal? Bom, esses são os resultados obtidos das derivações dos valores em milivolts mensurados a partir dos eletrodos posicionados aí em cada um dos membros. Mas vamos supor que nós não temos estes valores aqui no braço direito, braço esquerdo, pé esquerdo. E nós queremos descobrir o valor da derivação D2. Se nós soubermos qual é o valor da derivação D1 e D3, nós conseguimos descobrir tranquilamente qual que é o valor da derivação D2 aplicando a lei de Eötvös, sabendo a derivação de dois tipos, né? Sabendo duas derivações, matematicamente a gente prediz a terceira derivação. No caso aqui, esse cálculo, a derivação D2, ela corresponde à derivação D1 mais a derivação D3. E se você somar as derivações D1 e D3, você nota claramente que nós chegamos no valor da derivação D2, 1,2 mV. 0,5 mV mais 0,7 mV dá 1,2 mV. Se eu não soubesse, por exemplo, o valor da derivação D1, eu ainda assim poderia descobrir ela se eu soubesse o valor da derivação D2 e D3, fazendo o quê? D1, deste lado, eu não sei qual é o seu valor, isolo ela, então fica D2 menos D3. Então, 1,2 mV menos 0,7 mV, que vai me dar um valor de 0,5 mV. Beleza, pessoal? Bem tranquilinho, né? Então, essas foram as referências que eu utilizei para essa aula, aula um pouco extensa, um pouquinho complicada, mas a gente vai entender com mais detalhes aí ao longo aqui do curso, quando a gente entrar na parte de interpretações do eletrocardiograma. Beleza, pessoal? Então é isso aí. Se vocês gostaram, não esquece nunca de dar joinha e compartilhar esse vídeo, porque isso ajuda muito na divulgação do nosso material e mais pessoas serem beneficiadas aqui com a Escola de Ciências da Vida. E não esquece também de participar se inscrevendo aqui no nosso canal e curtir a página e participar lá do grupo da Escola de Ciências da Vida no Facebook. Além disso, se inscreve no canal do YouTube e participa da página dos nossos queridíssimos parceiros, o professor Rogério Gozzi, o Diego Barros, do Medicina Resumida, o Kainan Max, do canal de Biociências, e a nossa queridíssima nutricionista Paula Clabundi, Nutrição como um Modo de Vida. Como sempre, todas as informações estão aqui no descritivo desse vídeo. Beleza, pessoal? Então é isso aí. Forte abraço a todos, fiquem com Deus e até os próximos vídeos, se Deus quiser.